Acho que a primeira coisa que chama atenção, antes de entrar no nome de Deus, é a coisa única que você vai ter na Bíblia, no Israel antigo, é o fato de que só ali Deus tem apenas nome. Em qualquer outra civilização, em qualquer ambiente religioso, sempre houve aquela tentativa de você tentar determinar Deus por meio de figuras, por meio de estátuas. Uma representação. E no contexto de Israel, da Bíblia, isso não é possível. Então você tem dois elementos assim que chamam a atenção de maneira especial. A primeira é a importância da palavra, a importância da linguagem, porque a única maneira de você ter acesso a Deus é através da linguagem. Sim. Você não pode desenhar, você não pode fazer uma imagem, você não pode fazer Deus refém do seu pensamento, porque se você pensar bem, na verdade... Não cabe, né? Não cabe, não há como você fazer referência ao infinito dentro dessa limitação. Então, a primeira coisa é que Deus, quando se revela por meio do seu nome, ao mesmo tempo ele é uma revelação para nós e, de certa forma, ele também é uma penumbra, ele é um mistério. Então, entre revelação e mistério, essa coisa ganha um destaque muito diferenciado. Por isso, os estudiosos, tem um famoso literato argentino, né, Jorge Luis Borges, né, e que ele menciona uma coisa interessante, porque nome de Deus e as escrituras são colocadas sagradas, você tem uma dimensão que é a gênese da importância significativa da própria literatura, porque as palavras no mundo anterior ao seu registro, elas são coisas que vão e vêm, mas de repente a palavra é tão absoluta, é tão definitiva, é tão significativa que ela é registrada. E de todas as palavras da realidade humana, a mais significativa é a referência ao próprio Deus, ao próprio Senhor e Criador do universo. Isso traz para a gente uma dimensão muito interessante. Por exemplo, o mundo grego é o mundo da visão, é o mundo do espaço. O mundo hebraico é o mundo da palavra e é o mundo da audição. E o poder disso, né, porque quando você tem a palavra dita, né, Deus cria o mundo falando, Jesus é chamado de verbo de Deus. Quando você tem a palavra propriamente dita, você cria um espaço extraordinário para a participação do ser humano, porque a imagem é muito mais definidora da coisa. Ela chega para você, você olha para uma estátua, você olha para um desenho. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então vale. Mas aqui é mentira, você usou palavras para dizer isso. Então, né? Vale no sentido que eu acho que ela domina muito mais a mente. A linguagem, ela exige que você seja um sujeito ativo na história. É um código. Se você não sabe decodificar esse código, então, você já não tem acesso a ela. Mas você é um convite à interpretação. Sim. Ela é um convite ao pensamento, é um convite ao elemento ativo. Então, o que eu estou dizendo, Sayão, desculpa te interromper, sim, é que a imagem ela é universal. E a palavra não. A imagem pode até passar por interpretações, mas ela é muito mais determinante no pensamento. Enquanto a linguagem não. A linguagem abre um caminho que é um convite à sua participação ativa. Claro. Então esse negócio de que o povo de Israel tem, que são elementos assim sagrados, que são absolutamente impossíveis de serem tomados. Você tem um santuário, alguém pode ir lá destruir. Você tem uma figura de uma divindade ou de um poder X, alguém pode interferir. Alguém já na Record quebrou uma santa uma vez, lembra isso? Então, coisas do passado e não muito sábias, né? Mas o que você tem? Se você tem em Deus o seu nome, né? Se o templo maior de Deus é o tempo dedicado a esse, por isso que na Bíblia hebraica a importância do tempo que está ligado à linguagem, o Shabat. Quem que pode levar o Shabat? Quem que pode levar a palavra divina? É impossível. Quem que pode tomar o nome de Deus de alguém? Então são tesouros inalienáveis e que em grande parte são o segredo da fé que atravessa a história de Israel e a história da tradição cristã também. Então assim, a sabedoria, a tirada desse negócio é simplesmente fenomenal. Eu nunca entendi direito o lance do verbo, né? Eu sou o verbo. O verbo é ação, é movimento, é por causa disso eu não consigo, eu não posso colocar Deus em um substantivo, ele é verbo,
Qual é o significado? Na verdade, verbo é a tradução, né? No princípio era o verbo, e a gente entende verbo no sentido assim, sempre de ação. Mas se você pegar no latim verbum, é até um falso cognato, traduzir verbo por verbo. Ah, é? Porque em latim verbum é uma palavra. A gente não fala, quando a pessoa fala bobagem, fala assim, tá falando verborreia. Verbete, termo, né? Mas no grego mesmo, a palavra que aparece é logos. Enarrenrologos. No princípio era o logos. E o logos é uma palavra, como o Sayão falou, uma palavra comunicada, é uma palavra que monta... Diálogo. Diálogo através da palavra, monólogo. Mas ainda tinha uma coisa mais profunda do que o logos grego. Porque João, embora ele esteja escrevendo em grego, ele, ou a quem o auxiliou a escrever o quarto evangelho ali, porque é interessante essa questão da autoria, né? Porque o quarto evangelho é uma peça de arte ali, grega, muito bem feita, mas existem uns 13% do evangelho de João que é semitismo. Então você vê que ele está dialogando com o mundo hebraico. Cabeça hebraica. E aí ele tem uma palavra ali forte que é a davar. Que é palavra em hebraico. E quando João escreve isso, é curioso porque... Provavelmente o Evangelho de João é escrito no contexto de Éfeso. Em Éfeso teve, no 6º século a.C., Heráclito, que foi um camarada que passou por lá. A gente só tem fragmentos dos livros de Heráclito, não tem a grande peça. E Heráclito parece que dialogava, olha, fazendo um trocadilho, dialogava muito com a ideia do Logos. E quem que era o Logos para Heráclito? Parece que lá Heráclito falava, é ele que falava assim, não se pode atravessar duas vezes pelo mesmo rio. Porque está tudo em movimento. Então Heráclito tinha algumas coisas da filosofia dele que a gente consegue recuperar. Primeiro, a ideia de movimento. O ser é ser movimento. Segundo, tudo que existe veio a existir por um elemento ígneo que ele chamava de logos, e esse logos tinha que ser o intermediário entre uma divindade absoluta e uma criação que não era absoluta. Porque essa divindade absoluta... Eu estou tentando traduzir em linguagem moderna o que Heráclito falou. Ela não precisa de nada. Então, para que ela iria criar? Então, entre essa divindade absoluta e uma criação não absoluta, tem que ter um intermédio ali, um intermediário, uma ponte. Essa ponte é o Logos. É a palavra. É a palavra. E esse Logos, essa palavra, ele está em toda parte, mas nós não o vemos. Nós vemos as suas ações. E isso estava impregnado na cultura de Éfeso, porque Heráclito era de Éfeso, assim como, sei lá, de onde que era o Monteiro Lobato, de Taubaté, né? Taubaté. É como em Taubaté, Monteiro Lobato, o Renato Aragão em Sobral, todo mundo falava daqueles porrentes ali, né? Penápolis, né? Então é por aí. Deixa eu me incluir, né? Então, Monteiro Lobato, provavelmente João, partindo do conhecido para o desconhecido, para pregar para os seus contemporâneos, ele cita frases muito análogas às de Heráclito. Porque Heráclito, como todos os filósofos pré-socráticos, estava procurando o princípio de todas as coisas, o arrê. O que justifica a existência? Como Parmênides dizia, por que há algo ao invés de nada? E cada filósofo pré-socrático dizia uma coisa. Um dizia, Anaximandro dizia que era o ar, o outro que era o apeiron, que era a água e tudo. E o Heráclito falava que era o logos. Aí João pega e fala, eu vou parafrasear João, tá? Heráclito estava certo, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Só que tem uma coisa que Heráclito não contou para vocês. O Logos se fez carne e habitou no meio de nós. Eu o conheci pessoalmente, tive refeição com ele. Se vocês me derem licença, vou contar a história dele para vocês. Houve um homem chamado João Batista e tal. E aí vai lá. Então ele vai dialogando toda essa questão do Logos como esse princípio ativo, criador, mantenedor de tudo que nós somos.